Olá, amigos. Seja bem-vindo com o Papo com o Presidente. Hoje nós vamos falar sobre o cooperativismo baiano, o desenvolvimento do cooperativismo baiano. Nós somos da OCEB, Organização das Cooperativas do Estado da Bahia. É o órgão que representa o cooperativismo na sociedade baiana, que discute com o poder público e com a sociedade civil os destinos do cooperativismo no Estado da Bahia. A OCEB também é sindicato patronal das cooperativas no Estado da Bahia, que faz a negociação coletiva e defende os direitos e deveres para uma boa prática dos funcionários das cooperativas como trabalhadores do cooperativismo do Estado da Bahia. A OCEB também tem o seu braço de formação profissional, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, que é o SESCOP Bahia, e que faz um trabalho de formação, de divulgação, de disseminação dos princípios e valores do cooperativismo. Mas mais importante de tudo isso é nós, como integrantes do Sistema S brasileiro, trabalhamos na formação profissional, na capacitação profissional e mostrar que as cooperativas têm que ter uma gestão com competência e ter um sistema de governança que atenda a todos os seus cooperados e colaboradores. Nisso, a gente faz com que nós buscamos o desenvolvimento do cooperativismo do Estado da Bahia. E para falar em desenvolvimento do cooperativismo, hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Dr. Nilton Vasconcelos, ex-secretário de Estado, grande amigo nosso, que é um apaixonado pelo cooperativismo e que está aqui hoje para dialogar sobre o desenvolvimento do cooperativismo e a importância da pesquisa nesse desenvolvimento do cooperativismo, que para nós é muito importante. Seja bem-vindo, Nilton Vasconcelos, que foi ex-secretário do Estado, da Secretaria do Trabalho e Esportes, foi o criador, juntos, nós criamos o Conselho Estadual do Cooperativismo, como presidente do Conselho, ajudou a fazer as nossas políticas públicas no Estado da Bahia, que foram feitas na época, que marcaram a história do cooperativismo na Bahia, que isso ninguém mais tira, está lá o trabalho que foi feito, registrado, e que hoje é uma política pública, e que também é um grande professor e pesquisador. Bem-vindo, Nilton. Bom, Sérgio, muito obrigado, o prazer é meu de estar aqui, e é sempre bom a gente conversar sobre cooperativismo, e ouvir você falar sobre a relevância, a seu ver, do período que nós construímos, né, aquela construção que fizemos em torno do cooperativismo a partir do Estado, né, do governo do Estado da Bahia, isso me enche de alegria e de orgulho, né? Então, é sempre uma satisfação muito grande, eu tenho muita admiração por você e por seu trabalho, e estar aqui, então, é muito bom. Bom, nós temos um programa que chama Papo com o Presidente. A ideia foi que a gente pudesse falar com personalidade para disseminar o cooperativismo no Estado da Bahia. Na sua história, durante os 8 anos que você trabalhou na Secretaria, o cooperativismo da Bahia viveu um grande momento, porque nós criamos a Lei Estadual do Cooperativismo, lá na Assembleia Legislativa, fizemos o decreto regulamentando essa lei e foi colocado em funcionamento, e um trabalho muito valoroso do Conselho Estadual do Cooperativismo, nosso SECOP. Você foi todo o articulador todo esse trabalho como representando o governo do Estado. O que você tem para nos deixar contar um pouco essa história de como foi, como se sentiu, como foi esse trabalho? Bom, ninguém faz nada sozinho, né? Bem, você destacou, da parte das organizações da sociedade civil, o papel da OCEB, o seu em particular, foi muito relevante. Da parte do governo do Estado, também, e do Legislativo, também houve pessoas que tiveram um papel muito significativo. É o caso do próprio governador, Jacques Wagner, que havia sido ministro do Trabalho na época do presidente Lula, então tinha toda uma aproximação com a temática, a própria chefe de gabinete, melhor dizendo,
a chefe da Casa Civil, né, a secretária da Casa Civil, a Eva Chiavon, também é uma pessoa de muita aproximação com a temática do cooperativismo. A deputada Neuza Cadori, que foi quem teve um papel decisivo na condução da lei na Assembleia Legislativa do Estado. Então, tivemos um conjunto de pessoas que trabalharam com vistas a esse resultado, né? Então, nós iniciamos o governo lá no ano 2007 e tinha um foco mais na economia solidária, né? Criamos uma superintendência na área de economia solidária e ficava faltando um pouco o desenvolvimento do cooperativismo. Essa temática do cooperativismo, historicamente, esteve mais vinculada à área da agricultura e há razões históricas mesmo para isso. No próprio governo do Estado, anteriormente, havia um departamento de cooperativismo na agricultura, então não era no trabalho. Então, nós, ao agregarmos a essa perspectiva do trabalho, né, que quando se fala em trabalho, até então se falava muito em emprego, né? E mais é preciso trabalhar a ideia de que o trabalho associado, né, não necessariamente o trabalho remunerado na forma assalariada, ele deve ter uma relevância muito grande. Então, isso foi muito importante para nós construirmos uma legislação específica sobre cooperativismo, produzirmos dentro dessa legislação, além de metas e posteriormente benefícios específicos para a constituição de cooperativas em certos ramos, mas em especial o Conselho, que o Conselho Estadual é um espaço para a elaboração das políticas públicas, né? Então, foi uma construção importante e eu acho que, ao lado disso, nós produzimos publicações que eu considero igualmente significativas para essa construção que foi feita. Muito bem, eu lembro de todos esses trabalhos, o quanto que a gente trabalhava dentro do Conselho. E nisso, o SEB, eu sei que nós sempre éramos figurinha carimbada dentro do Conselho Estadual, porque a gente incomodava lá. Fazia, estava junto nas comissões, e a SEB sempre teve, tentando articular junto ao Conselho e junto à presidência que o senhor, na época, estava. E aí, muitas coisas nós fizemos. Inclusive, nós temos um plano estadual do cooperativismo, que está para acabar agora, e nisso tudo, a gente fez marcos regulatórios para o cooperativismo no estado do Bahia. Você, como um gestor público, que foi e que ainda como é que você vê essa regulamentação, esses marcos legais do cooperativismo para o desenvolvimento do cooperativismo no estado? Essa é uma questão muito importante. Talvez seja uma questão que tenha uma presença mais continuada na vida do cooperativismo em geral e no cooperativismo brasileiro em particular, que é essa relação com o Estado, sabe? Sempre houve políticas públicas, sempre houve, maneira de dizer, mas desde os primórdios do cooperativismo no Estado, havia uma iniciativa da sociedade civil em organizar as cooperativas, mas sempre uma tendência do poder público de estabelecer regras, normas, controles sobre o desenvolvimento dessa atividade, né? Então, e outras vezes foram criadas cooperativas a partir do estímulo governamental, mas que não tinha na sociedade o apelo suficiente para frutificar. Então, é uma dosagem que precisa ser bem feita. O Estado tem que estimular, mas tem que compreender que cabe à sociedade, né, a sociedade e o cooperativismo, por sua própria natureza, se desenvolver, criar raízes, né, e se aprofundar. Agora, indiscutivelmente, o papel do Estado é muito significativo, né, muito importante. E termos feito aquele plano estadual foi, a meu ver, um momento assim que procurava exatamente demarcar qual era o papel do Estado e aquilo que cabia efetivamente às cooperativas, porque não existe um cooperativismo de Estado, né? Não existe. Então, ou as sociedades cooperativas efetivamente se desenvolvem, crescem, criam raízes,
ou não frutificam, né? Então, e nossa preocupação também naquela época, eu me lembro bem, era sempre buscar acomodar as diversas concepções e pensamentos que envolviam o cooperativismo. Então, o Conselho Estadual ele era múltiplo, né? Além da própria ORCEB, e eu quero ressaltar aqui o quanto que a ORCEB foi importante para acolher essas ideias de que deveríamos incorporar todas aquelas organizações, mesmo aquelas que não tinham uma ligação direta com a ORCEB, mas que praticavam uma atividade econômica associada e relevante para o fortalecimento do cooperativismo. Muito bem. Nisso tudo, a gente tinha, na época, dentro do plano, tem isso, e isso continua até hoje. E isso é um grande desafio para o sistema ORCEB e para a sociedade cooperativa baiana, disseminar o pensamento cooperativo e a prática da cooperação na sociedade civil. Nós temos que praticar a cooperação, nós temos que pegar milhares de pequenas pessoas ou pessoas que queiram trabalhar conjuntamente, economicamente juntos e disseminar isso na Bahia. Hoje, nós na Bahia, o grande desafio do sistema ORCEB é levar à sociedade os princípios e valores e a prática da cooperação. É mostrar que existe uma metodologia, um sistema organizado que é bom para que a sociedade se organize para elas terem maiores benefícios econômicos e sociais. Porque a cooperativa é fins econômicos, mas ela também tem o seu lado social para disseminar. E nesse trabalho, nós temos assim, encontrado muitas barreiras, porque na educação, e você é um educador, na educação não existe, e eu lembro de dentro da política estadual a gente colocou isso, e na lei tem isso, que é o estímulo, é o incentivo do ensino cooperativo e associativismo nas políticas públicas. Como é que você vê assim, esse desafio de levar a uma sociedade de 15 milhões de baianos brasileiros o cooperativismo e esse conhecimento? O que você teria para nos dizer qual é o caminho, qual é a mágica que nós temos que buscar para que isso aconteça? Pois eu acho esse um grande desafio e fico pensando, há uma série de características da própria organização da sociedade que estimulam o individualismo, né? Fortemente o individualismo. Mas, se a gente perceber, alguns estados nacionais, né, na Europa e mesmo na América do Norte, têm esse sentimento individualista bastante acirrado, mas, ao mesmo tempo, tem uma forma associativa e uma forma cooperativa também forte, né? No próprio Brasil, nós temos estados mais ao sul com um fortalecimento grande do cooperativismo, né? E aqui, no entanto, nós não temos essa coisa tão arraigada como encontramos em outro lugar. A educação, a meu ver, é sempre um caminho, né? Porque no dia a dia, a própria ideia de cooperativa, do que é uma cooperativa, como se constitui uma cooperativa, qual a natureza dela, não é tanto do conhecimento público quanto estar empregado. E, às vezes, até a segurança de você ter um salário ao final do mês, isso aparentemente dá uma garantia maior do que você ter se arriscar, de alguma forma, num empreendimento associado, né? Eu acho que programas governamentais que incorporem nos currículos as ideias, né, há várias formas. Por exemplo, na aula de português, você pode tratar a partir de textos e redações ou análise de textos que versem sobre o cooperativismo. Na aula de matemática, você pode colocar uma situação que envolve, na cooperativa tem tantas pessoas, o ganho foi tal, como dividir entre todos eles e tal. Então, você está ensinando matemática e transversalmente também trazendo elementos sobre cooperativismo. Sobre geografia, em história, em todas as disciplinas é possível. Qual é o grande desafio?
é que esses docentes saibam disso, que eles dominem de alguma maneira. Então é preciso ter uma abordagem com os professores, né? Trabalhar programas voltados para professores antes de pensarmos efetivamente nos alunos. Eu sempre falo, eu passei minha vida toda, quer dizer, boa parte da minha vida acadêmica numa instituição, que é o Instituto Federal de Educação, já foi conhecido como Escola Técnica, o Cefet, havia outros nomes, mas no Instituto Federal, ele sempre teve um foco de formar trabalhadores, né? E ainda que fosse muitas vezes bastante forte a ideia de formar cidadãos, né? Mas era ao final a perspectiva salariada. Na outra hipótese era de um empreendedor, mas na perspectiva individual. Raramente se discute formar cidadãos que tenham, na sua perspectiva de futuro, a possibilidade de um trabalho associado. Então é um trabalho que precisa ser feito, mas eu não tenho dúvida que o exemplo do resultado, né, e do ramo, especialmente de alguns ramos do cooperativismo, que diria assim, que são da vez, né, por razões várias, né, mas são alguns ramos que estão se fortalecendo, o exemplo deles e da possibilidade de difusão na sociedade, por exemplo, quem assiste um programa de rural, pelo menos uma ou duas vezes no ano, em dezembro e em março, abril, tem lá o programa que trata dos resultados, né? E da distribuição dos resultados, principalmente no caso de algumas grandes cooperativas da área vinculada ao agronegócio e agroindústria, que tem resultados fantásticos a partir de exportação, da própria agroindústria. Aquilo tem um efeito multiplicador muito grande. De repente você vê um cidadão lá ganhando uma fábula. É claro que ele vai ganhar de acordo com o que ele aportou à cooperativa, né, do que ele produziu, enquanto que alguns outros produtores terão um resultado muito melhor em função do nível de negócios que estabeleceu. Então, acho que difundir essas experiências é uma forma também de nós avançarmos com o cooperativismo. Você colocou um negócio que eu defendo muito. Nós devemos falar mais sobre o nosso trabalho. As cooperativas falam muito pouco sobre aquilo que elas fazem. Nós temos que falar isso para a sociedade. Você falou em termos de conhecimento, Dona. Recentemente, a OCB fez uma pesquisa nacional sobre a disseminação do cooperativismo no Brasil. E no sul do país, 62%, 63% de todas as camadas populacionais conhecem o cooperativismo. Aqui no Nordeste, 36%. Então, nós temos menos que a metade de conhecimento. E isso é um grande, que nem diria, é uma grande oportunidade para nós expandir esses números. Mas esse é o desafio que o senhor colocou, é muito importante. Eu acho que nós temos que mirar na educação, buscar na educação, mas também mostrar os exemplos, fazer pelo exemplo. Isso é uma questão muito importante. Mas eu queria tocar um outro assunto aqui, que é extremamente importante para nós, que são como é que nós, na sociedade, podemos assim estimular mais, dizer que para organizar melhor a sociedade em forma de cooperativa. Que desafio que nós podemos ter nesse caminho de mostrar assim, essa é a organização das cooperativas, porque a cooperativa por si só é um órgão formal. Ela não existe cooperativas informais. Porque se você vai na legislação, tudo é formalizado. Eu sempre digo assim que a cooperativa é o que mais presta conta ao Estado, porque nós somos obrigados a levar para a Assembleia Geral, nós levamos tudo que a gente faz para a Assembleia, tudo que a gente planeja tem que passar pelo coletivo. Enfim, nós somos uma sociedade coletiva. Como é que nós podemos expandir isso? Muito bem. Eu não tenho essas respostas não, viu, mas nós vamos conversando. Eu penso assim, nós temos uma tradição muito grande de cooperar. A cooperação está em nós, está no trabalho, está nas atividades lúdicas, né?
Mas como você mesmo ressaltou, uma coisa é cooperar, uma coisa é desenvolver a cooperação, outra coisa é atuar numa cooperativa. Cooperativa é uma sociedade que tem fins econômicos e, em função disso, tem obrigações, tem uma série de particularidades. A legislação, a depender do ramo, é muito detalhada. No ramo, por exemplo, de crédito, há lei específica sobre isso. O Conselho Monetário Nacional, uma série de organizações, o Banco Central, estão todos de olho e vão estabelecendo regras variadas. Então, o pulo que eu acho que a gente precisa dar, o pulo de qualidade, ou talvez de quantidade, não sei, uma coisa e outra, é sair desse espírito cooperativo para o ato, né, cooperativo. Né, e acho que isso é da aprendizagem, né, e, como eu disse, é preciso também saber esclarecer, ou ter um pouco do beabá da cooperativa. Eu conheço muitas organizações que são associativas, que trabalham informalmente com medo do pulo de se transformar numa sociedade cooperativa, porque ao se transformar há muitas obrigações, né? Do ponto de vista da contabilidade, do ponto de vista da prestação de contas à Receita Federal, ao INSS, órgãos variados, né? Como a gente sabe, o aparato todo de Estado, que é um controle necessário, por outras vezes é um pouco sufocante também, pelo exagero de certas regras, mas eu acho que esse salto aí é um aprendizado que precisa ser desenvolvido e, como eu disse, o exemplo, né, de que dá certo, de que é algo que factível, algo que tem condição de ser uma resposta para cada um e não apenas aquele outro que fez, deu certo e tal, mas não, todos nós podemos ser cooperados de alguma maneira e há também várias formas de cooperar. Falando, até é uma área que você domina enormemente, que é o cooperativismo de crédito, né? Mas o cooperado no cooperativismo de crédito, ele tem, a meu ver, assim, uma relação diferente de outras formas. Eu diria que é mais fácil você ser um cooperado no cooperativismo de crédito, do ponto de vista de que há todo um aparato formal, institucional, e é uma dessas áreas que tem tido um êxito extraordinário, a meu ver. Muito bem. Vamos mudar um pouco. Você é o autor de um artigo maravilhoso, gostei demais do seu artigo, que diz: cooperativismo na Bahia é uma perspectiva histórica. É muito difícil fazer pesquisa, é muito difícil. E você, voluntariamente, pela sua dedicação, você escreveu esse artigo maravilhoso. E eu gostaria de saber o que lhe motivou, você com toda a sua bagagem, o que lhe motivou a fazer uma pesquisa tão profunda e tentar buscar na história da cooperação na Bahia? O que lhe motivou e qual é o ensinamento que você teve com isso? Não é a primeira pessoa que me pergunta, né, o que teria me motivado a fazer esse estudo. Na verdade, desde que eu entrei no Instituto Federal de Educação, e hoje eu me aposentei, mas continuo vinculado ao Instituto, fazendo trabalho de extensão e contribuindo, né, voluntariamente. Desde que eu ingressei, eu fui um dos fundadores da Incubadora de Cooperativas Populares, né, que é um tipo de experiência no campo da economia solidária que dialoga com as cooperativas, mas não necessariamente são cooperativas, são formas embrionárias ainda de organização. Então, isso é desde antes eu ter sido secretário de Estado na área do trabalho. Então, é um tema que está sempre comigo. E eu procurei já há algum tempo, e um dos produtos que eu me referi como sendo resultado do nosso trabalho lá na Secretaria foi um catálogo das cooperativas, né, que contou com a contribuição à época da Junta Comercial, mas também do acervo da própria OSEV, do acervo das cooperativas da agricultura familiar e da economia solidária.
e nós montamos, sabíamos que era incompleto, mas precisávamos de alguma referência. E produzimos um catálogo interessante, que foi a primeira edição e única também, não avançou, isso no ano de 2010, 2011. E eu, olhando inclusive aquele catálogo, eu pude perceber que a maioria das cooperativas que estavam registradas ali tinham sido criadas a partir de 1970, ou seja, a partir do novo marco de 1971, que é um marco muito significativo para o cooperativismo brasileiro. E para trás, muito pouca coisa, e sobretudo antes dos anos 50. Então, nós estávamos em plena pandemia, né? E eu então resolvi empreender essa pesquisa sobre o que eu chamei dos primórdios do cooperativismo na Bahia, né? Como é que os primeiros momentos e tal. E foi uma pesquisa difícil em certa medida porque foi feita toda dentro de casa, né? Usando a internet, né? A partir de elementos seguros, é claro, base, fontes de dados confiáveis, mas isso, se por um lado foi uma vantagem, foi deficiência, porque deixei de complementar outras questões. Mas eu fico muito feliz que tenha gostado do artigo, e ele trouxe para mim grandes novidades, né, sobre cooperativismo na Bahia, uma experiência de políticas públicas anteriores, né, na primeira metade do século passado, que eu desconhecia também, e acho que é uma contribuição aí que eu acho que foi importante. Eu li várias vezes já seu artigo, e você tem um achado lá, que tinha cooperativa em 1890. Então, se nós tivéssemos, claro que a gente vai aprofundar esse assunto, porque seria um achado e mudaria um pouco a história do cooperativismo na Bahia. Na Bahia já mudou pelo seu artigo, mas no próprio Brasil, porque é um fato muito interessante aquilo que você revela em seu artigo. Mas, dentro disso, eu tenho, e falando em pesquisa, eu comecei a estudar cooperativismo em 1979. Já quando comecei na Universidade de São Leopoldo, lá da Unicinos, no Rio Grande do Sul, a Unicinos, ela atuava em pesquisa desde 1970, aonde que ela começou a atuar em pesquisa. Ela tinha um centro de desenvolvimento de pesquisa e tinha um curso de pós-graduação naquela época na Unicinos. E eu fiz esse curso no ano 1984 e 85. E, naquela época, eu ia pesquisar na biblioteca e não achava literatura em português. A biblioteca era composta quase tudo de literatura francesa, inglês, espanhol, italiano, mas não em português. E eu questionava meus mestres lá, dizia, por que não tem português? E aí, eles brincando comigo, diziam, não, vão te treinar para você escrever no futuro, né? E eles eram, o professor Odelso Schneider, que faleceu há pouco tempo, ele é autor de N obras do cooperativismo. Mas, agora, mais recentemente, está surgindo muitas pesquisas e divulgações do cooperativismo. E a OCB, ela tem no seu bojo a inovação e a pesquisa. Isso como estratégia de desenvolvimento cooperativo brasileiro, que faz parte do DNA da OCB e da OCEB. Como é que você vê as pessoas agora entrando, qual a importância das pessoas escreverem sobre essas teses, fazer tese? Nós temos um encontro nacional de pesquisadores, que vai ser agora recentemente. O ano passado teve 500 artigos escritos. Como é que você vê as pessoas se interessarem e desenvolverem pesquisa ou tese, ou curso de teses assim, de faculdade, de pós-graduação? Como é que você vê a importância de incentivar isso? Bom, primeiro eu acho um sintoma, ou assim, revela que o cooperativismo cresce de importância, porque mais e mais se interessam no estudo da temática. Isso é revelador, por um lado, né?
Por outro, isso significa que nós vamos ter muito mais elementos para pensar o cooperativismo, e especialmente para as políticas públicas, né? Porque as políticas públicas, para serem desenvolvidas, elas precisam ter um bom diagnóstico sobre o cooperativismo, de que maneira ele se organiza, onde ele é mais forte, onde é mais fraco, quais são as principais limitações do cooperativismo, onde é que cresce e por que cresce em certas áreas e não em outras, né? Então, a pesquisa, ela ilumina o caminho, ela ajuda o desenvolvimento, né? E nesse campo da pesquisa, há muitos enfoques a serem feitos. Um é esse sobre que nós tratamos tanto, né? Porque no Sul, em alguns estados, nós temos um cooperativismo tão forte e em outros estados não. Alguns falam, tem a ver com a nossa tradição, com a migração, né? Certos elementos da migração que trouxeram desde cedo essa semente do cooperativismo. E, enfim, são elementos que a gente precisa aprofundar, conhecer, e acho que é salutar que nós tenhamos não apenas uma pesquisa, mas um sistema de educação sobre o cooperativismo, né? Essa ideia de educar, seja educar no dia a dia, com foco no resultado que precisa ter, porque a cooperativa, ou ela dá resultado também, e me refiro a resultados econômicos, né? Ou ela não vai adiante, mas também não relegar ao segundo plano os princípios do cooperativismo, aqueles lá de 1844, alguns já levemente alterados, né, pela Associação Internacional, mas que permanecem fundamentalmente os mesmos, um dos quais é a educação. Estimular a formação e a educação, a intercooperação, são elementos que às vezes eu vejo que faltam, né? Especialmente a intercooperação, a educação, precisam ser mais e mais estimulados. Então, saber que a pesquisa vem sendo, digamos assim, fortalecida, estimulada, isso significa um pouco o cumprimento desses princípios que são fundantes do próprio cooperativismo. Muito bem. E eu sei também que você me contou, certa vez, que você gosta de escrever. Você falou que gosta muito de escrever. Eu, particularmente, não gosto muito de escrever, eu gosto mais de falar. Eu sou da fala e não da escrita. Mas nós temos muita dificuldade, muitas vezes, a gente vê nas cooperativas, o pessoal que escreve. E, graças a Deus, ultimamente, nós temos visto mais pessoas que se dedicam à escrita, para deixar registrado. Eu tenho um amigo assim que diz no cooperativismo que o que não está escrito não está no mundo. E ele falou isso para mim há muito tempo atrás, porque não era muito fazer relatórios e coisas. E você falou um negócio muito importante. Nós temos que cada vez disseminar mostrar à sociedade aquilo que nós fizemos. E uma das formas é deixar escrito. E falando sobre esse assunto, nessa pandemia, você falou que na pandemia ele ajudou a fazer essas pesquisas, o sistema educacional, o sistema de informação, ele recebeu um baque muito grande. E no cooperativismo, o nosso trabalho no SESCOP mudou completamente. Desde que entrou a pandemia, nós ainda estamos em home office, nós não estamos trabalhando na sede da cooperativa. Mas o nosso trabalho dobrou. E principalmente como nós trabalhamos muito em formação de gestores das cooperativas, treinamento, curso com jovens, com mulheres, e assim fazendo, foi um trabalho muito grande, que era tudo presencial. E de repente esse mundo presencial virou um mundo chamado EAD. Como é que você vê esses desafios de trabalhar com EAD? Como é que a gente pode aproveitar isso? E só te dando uma informação, a participação dos eventos ela cresceu muito. Há um custo mais barato. Mas esse EAD é um caminho que o cooperativismo pode trilhar? É um desafio? Bom, é um desafio, né? Sem dúvida, é um desafio. Aliás, eu queria voltar um pouco numa fala sua, antes de abordar esse assunto, que é sobre esse registro escrito e o registro oral.
eu dou muito valor ao registro oral também. E felizmente hoje nós temos muitas formas de fazer esse registro, porque tem a ver também com certas tradições, né? E não podemos desprezar a oralidade, né? Porque muita coisa a gente aprende assim, de ouvir, né? E às vezes não damos a importância. É como ler um texto, às vezes você lê, vai ler um tempo depois, você lê outra coisa completamente diferente, assim como as palavras, né? Então, na interação da comunicação, tanto vale o falar como o escutar. Então, às vezes se fala uma coisa e a outra escuta a outra, né? E quando fala em EAD, o que acontece? Nós paramos de nos tocar, né? Nos abraçar, apertar a mão, coisas que que são muito importantes para a sociabilidade humana, esse tipo de contato físico, né? E até mesmo olhar, o olho no olho, que é diferente estar numa sala de aula, por exemplo, ou numa assembleia, e olhando num televisor que reproduz não sei quantos outros visores, né? Cada um no seu lugar, às vezes um desligado, você sabe que está lá, mas pode estar como pode não estar. São coisas assim, novidades, né? São desafios, vieram contra a nossa vontade, numa situação de pandemia inédita no mundo. Eu digo inédita porque mesmo pandemias que ocorreram no passado não tiveram as características desta, entre outras porque ela está se disseminando, e em ondas inclusive, e isso vai criando uma situação tal que nós temos sim que pensar que talvez as coisas não voltem a ser exatamente como eram antes, mas criem certas situações em que nós temos que mesclar essas duas formas de nos relacionarmos, né, coletivamente, seja através do ensino à distância, ou da atividade à distância, seja através da atividade presencial. Na área da educação tem sido muito difícil. Isso varia, claro, das idades mais tenras para os adultos, né? Para os pequenos é uma confusão, é um período de uma aprendizagem que depende muito da interação, mas para os maiores também não tem sido fácil não, para os professores em particular, né? Então é uma área nova, mas como eu disse, nós temos que trabalhar um pouco com a ideia de que muitas dessas novidades vão permanecer e o quanto que elas vão ser relevantes, inclusive para o aumento dos resultados que a gente precisa ter, mas principalmente para o aumento do bem-estar, que eu acho que a gente, quando eu falo em resultado econômico, ele é indispensável numa sociedade como essa, mas os resultados decorrentes da interação, que vão da amizade, do relacionamento interpessoal, da felicidade que tenhamos, né, vivermos bem, felizes e tal. Então, esses elementos todos devem estar sempre na nossa mira e no nosso cotidiano. Mas você tem razão, é um quadro muito desafiador. Depois da pandemia, o sistema SESCOP lançou vários cursos à distância. E a aceitação desses cursos, principalmente pelos dirigentes das cooperativas, é fantástico. Antes, e você conhece muito bem, nós íamos fazer um curso, por exemplo, para conselheiro. O que é um conselheiro numa cooperativa, principalmente no meio mais rural? Ele é um profissional, ele é um produtor rural, ou é um comerciante, ou é um empreendedor individual. Ele é uma pessoa que precisa do seu trabalho para se sustentar. E ele sair do seu trabalho para ir numa cooperativa, ficar, por exemplo, muitas vezes viajar um dia, ficar lá, volta. Claro que é ótimo, todo mundo quer viajar. Mas hoje ele está no seu trabalho e muitas vezes participa, ou na hora que ele puder, ele vai lá e faz o curso que é necessário. E foi interessante
a quantidade de pessoas que procuraram fazer esses cursos. Então, antes nós tínhamos, por exemplo, um trabalho de 1 mês, 2 meses de trabalho, um gasto, para conseguir treinar 20 pessoas. Hoje, ao mesmo tempo, eu faço com 200, 500. A OCB outro dia fez um curso sobre governança, tinha 800 dirigentes participando. Então, é uma dimensão, se deu um trabalho, o cooperativismo tem muita formação, e que deu uma outra dimensão a esse tipo de trabalho, que é essas ferramentas eletrônicas. Me permita, agora a gente tem que ainda estudar um pouco isso, no sentido de ver o resultado, né? Porque, de qualquer maneira, nós não temos a pessoa, em algumas situações, focado naquilo que está sendo feito. Ele está fazendo diversas coisas ao mesmo tempo. Então, tem facilidades e tem outras coisas que a gente precisa averiguar, que é o resultado, né? Ou seja, aquele processo, ele resultou, ele deu um bom resultado ao final, em termos de aprendizagem, de aplicação daqueles conhecimentos. Então, é algo que a gente também tem que ir monitorando para ver como... Mas eu concordo com você. Quer dizer, aqui em Salvador havia sempre o problema da reunião. Então, atrasava-se muito o tráfego, os problemas do dia a dia, de sair de uma reunião para outra. Hoje a gente faz 3 reuniões ao mesmo tempo, né? Então, para algumas coisas dá, para outras nem tanto, né? Então, houve certos ganhos, mas eu digo, a ver, vamos estudar melhor se isso está funcionando mesmo. Bom, nós estamos já quase bem avançado no nosso papo com o presidente, e nós abordamos aqui N assuntos diferentes, mas que são todos importantes para o cooperativismo. Eu gostaria, assim, de pedir que você, com toda a sua experiência, e você tocou um assunto aí que é aquilo que nós estamos fazendo aqui, fazer um registro verbal da história. Que isso que nós falamos aqui, principalmente sobre o marco regulatório do Estado, não está registrado. Tem a lei, mas não existe o porquê, como. Aquilo que você falou aqui é um marco histórico, é um documento que fica para a história de como foi feito esses anos todos. Eu gostaria que você desse uma mensagem ao povo baiano de como, e para as cooperativas também, para os que participam e para os que não participam, do que você gostaria, por exemplo, ver o cooperativismo da Bahia, o que é essa importância, qual é a sua mensagem para todos nós? Mais um desafio assim que você me coloca, mas eu miro assim em algumas outras sociedades onde o nível de participação da sociedade no cooperativismo alcança 70%, 80% de participação, né? E a gente fica pensando, bom, como é que é mesmo isso, né? Como se atinge isso? E primeiro que eu acho que passa, de certa forma, por uma desmistificação sobre o que é. Nós podemos ser de várias cooperativas ao mesmo tempo, cooperar de diversas formas. Então, um cooperado na área de crédito não está absolutamente impedido de ser cooperado na área de produção. Ao contrário, né? Uma coisa puxa a outra, né? Então, eu acredito que a cooperação ela é uma atividade que nós precisaríamos desenvolver mais. O que mais me chama a atenção, me motiva ao cooperativismo, é exatamente o fato de ser um trabalho, ao ser associado, ele poder compartilhar melhor os resultados. E é o que, quando me perguntam, eu estou falando sempre do cooperativismo de crédito, me perdoe aqui, mas vira e mexe, eu tenho olhado mais para essa temática e vejo como que o cooperativismo de crédito, diferentemente de grandes instituições bancárias, ela distribui o resultado naquela região onde se situa, onde está a organização cooperativa. Ali que voltam os frutos da cooperação. Se você participa de uma instituição bancária, que muitas vezes
a sede dessa instituição é em outro país, os resultados daquela atividade vão para fora, vão para outro lugar, acabam retirando esses benefícios daqui. E quando esses benefícios eles voltam para cá, e eu estou falando dos resultados obtidos na atividade de cooperação, isso só vai incrementar a atividade econômica. Nós estamos passando agora por um período muito crítico em função da pandemia. O desemprego cresce como não crescia antes. Nós já tínhamos uma situação relativamente grave em relação ao emprego. E nessas situações de dificuldade, eu acho que o cooperativismo tem que se atentar também e se apresentar como sendo uma solução, né? As situações difíceis, como você mesmo ressaltou, é preciso olhar também pelo outro lado inverso, pela oportunidade que representa, e eu acho que representa uma grande oportunidade do trabalho cooperado se desenvolver e dessa disseminação ou distribuição, compartilhamento da riqueza que se constrói. Essa é a grande vantagem, ao meu ver, do cooperativismo. Essa possibilidade de compartilhar e distribuir entre os que produzem os ganhos, os resultados daquilo que é produzido. Você citou aí as cooperativas de crédito, e eu sou dirigente de uma cooperativa de crédito, e digo que é um grande desafio, até aos meus pares, porque eu trabalho com cooperativa há 40 anos, sempre na representação e na formação. Eu trabalhei muitos anos na formação profissional, muitos anos capacitando os outros dirigentes, mas nunca tinha sido um dirigente o CEO da empresa, o presidente. E agora voltei para as bases para ser o presidente. E tentando colocar junto aos meus pares as práticas que tanto defendi, tanto capacitei os outros, tentei colocar. E tem um grande desafio para nós, e como é uma cooperativa de crédito, isso que você falou é perfeito. Nós agora distribuímos 2 milhões e poucos de sobras que deu na nossa cooperativa. E quando você vai ver, nós temos dentro do sistema financeiro, você vai fazer uma aplicação financeira, o cara lá diz, vou te pagar 95% do CDI. Aí você chega na cooperativa e diz, vou te pagar 95% do CDI, 96%. Mas aí vem um concorrente no mercado e hoje você pode aplicar dinheiro onde você quiser, pela internet, diz, mas eu te pago a mais. Só que tem um detalhe que o senhor colocou que é muito importante. Não se considera o retorno das sobras da instituição incrementando essa taxa que você recebeu. Eu, particularmente, posso falar por mim, a minha aplicação financeira na cooperativa, o ano passado, com aquilo que eu ganhei, na hora que eu fiz a aplicação, mais o retorno da sobra, que me veio proporcional por decisão assemblear, foi 137% do CDI, que é a maior aplicação hoje no mercado, você não encontra. Só que você tem que esperar um ano, esperar das sobras, ajudar a cooperativa da sobra para depois você ter acesso a esse recurso. E aí que mora esse time, que muitas pessoas acham, mas demora demais, aqui o cara me paga no dia seguinte. Então, isso mostra, isso que você falou. E também, para onde que volta esse dinheiro? Para a comunidade. Ele não sai daqui. Você já imaginou, se todas as instituições financeiras da Bahia pegassem toda a sua sobra e aplicassem no estado da Bahia? Como é que isso se daria? Bom, mas finalizando, eu gostaria que você desse só a sua mensagem final nesse bate-papo e dizendo o seguinte, a nossa meta aqui, há muito tempo, quando eu entrei na SEB, me perguntaram qual é o seu sonho na SEB. É ter 1 milhão de baianos sócios do cooperativismo baiano. Hoje nós temos em torno de 300 mil. Mas quando eu comecei, não eram nem 50. Então, eu tenho esse sonho de um dia dizer, nós temos 1 milhão de baianos sócios, mais as famílias, dá em torno aí de 15% a 20% de baianos sócios de cooperativa. Esse é o meu grande sonho. E luto por isso a cada dia e dissemino isso para acontecer. E nós temos condições de fazer isso. Nós temos estados, que nem o Mato Grosso,
que é acima de 50% dos mato-grossenses sócios. E eu trabalhei lá, trabalhei 10 anos lá. E vi que aquilo que eu falava lá, há 30 anos atrás, no Mato Grosso, hoje o pessoal de lá está colhendo os frutos. Como que você vê isso na sua mensagem final? Essa é a participação dos baianos. Eu estava na Assembleia Legislativa quando você recebeu o título de cidadão baiano. E eu achei um dos títulos mais merecidos que a Assembleia deu, porque você dá uma contribuição ao cooperativismo que é inédita aqui no Estado, né? Poucos baianos deram essa contribuição. E nós precisamos ser ousados. Para quem tinha 50, mirar em 1 milhão, é coisa de maluco, né? Ou de visionário. Visionário é uma boa coisa também, né? É bom ser um visionário. O que se vê é que o crescimento, às vezes, ele vai quantitativo, mas quando isso se transforma num movimento forte, esse crescimento passa a ser geométrico, né? Deixa de ser aritmético, um simples crescimento simples e assume uma forma extraordinária. E eu acho que nós, em pouco tempo, podemos alcançar esse patamar de uma mudança de qualidade significativa e esse número crescer rapidamente. Eu só quero parabenizar pelo trabalho que você tem feito aqui, agradecer em nome de todos os baianos, e aí incluo a você também, que é baiano agora. Então, na verdade, foi reconhecido, baiano já é há muito tempo, né? Então, eu espero que isso realmente, esse sonho se concretize o mais rápido possível. Não vejo como algo impossível, não. Acho bem factível. E é preciso que mais baianos se apresentem, né? E outras lideranças do cooperativismo também demonstrem essa mesma disposição, garra, vontade e amor ao cooperativismo. Muito obrigado, doutor Nilson Vasconcelos. É uma imensa alegria de tê-lo aqui. Eu tenho certeza que seu trabalho, e eu sei que vem novos artigos aí, novas pesquisas. Você é um cidadão da Bahia, um cidadão que para o cooperativismo você marcou a sua história e que nem eu falei para o seu governador, o nosso governador Jacques Wagner, no dia que ele assinou, eu falei, Jacques Wagner, você não sabe o que você está fazendo, você está entrando na história do cooperativismo baiano. E ele falou, como assim? Diz, ninguém vai tirar a assinatura no diário oficial que você fez. Quem assinou a lei foi você. Quem assinou o decreto foi você. Não foram outras pessoas. Então, você faz parte. Quem estuda cooperativismo tem que estudar Jacques Wagner e Nilson Vasconcelos, que fizeram o Conselho Estadual do Cooperativismo. E eu queria falar a todos os nossos pessoas que assistem esse papo com o presidente, para que vocês possam compartilhar com o maior número de pessoas possível, compartilhar com seus colegas, com as suas cooperativas, enfim, para que todos nós tenhamos maiores conhecimentos e levamos os benefícios e os valores e os princípios do cooperativismo para toda a sociedade da Bahia. Muito obrigado a todos, até o próximo evento. Muito obrigado.